Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um vídeo para atualizar, né, um vídeo da atualização, pois os outros vídeos que eu gravei, ele estava em .NET 5 e já faz tempo que eu não gravo vídeo aqui no canal. Então essa aula 5, o que vamos fazer, né? A gente vai criar um novo projeto em .NET 6, console. Vou falar um pouquinho de comentário, como vocês adicionam comentário em C Sharp, e falar um pouco, um básico assim, da sintaxe em C Sharp, para vocês entenderem um pouco. E o que vocês vão precisar, né, nessa aula? Vocês vão precisar do Visual Studio Code, então vou deixar na descrição o link para vocês baixar. E vai depender aí do sistema operacional que vocês têm, né? Então, o Windows, o Linux e o Mac, o Visual Studio Code tem. No Windows, vocês têm que saber qual é o seu sistema operacional, se é 64 bits ou 32. E aonde você encontra isso? Você olha isso, tem um menu chamado Este Computador. Você clica com o botão direito e tem uma propriedade chamada Propriedades, né? Depois que você clica com o botão direito. Então, clica em Propriedades e vai abrir uma nova janela, que seria essa daqui. Nessa nova janela, ele vai ter especificações do dispositivo e aqui embaixo, no tipo de sistema, ele vai ter 64 bits. Então, você vai saber qual é o tipo do sistema operacional e a partir disso, vocês conseguem baixar o Visual Studio Code. Mas também vocês vão precisar de uma outra coisa, né? Vocês vão precisar ter instalado o framework do .NET, o SDK, o 6. E porque se quem tiver feito no passado 5, se instalar o 6, quando rodar o novo projeto, ele vai dar um erro, né? Porque ele vai dizer, não encontrado esse comando. Então, baixa o framework 6 e aqui também tem o sistema, né? Linux, Mac e Windows. E aqui é a mesma coisa, 64, 86 é a mesma coisa de 32 bits. Então, seria isso. Bora para o Visual Studio Code. Entrando aqui no Visual Studio Code, eu criei uma pasta, né, chamada C Sharp _ básico, mas aí vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, né? Aqui no terminal, a gente vai abrir um novo. E só tem mais um ponto que vocês vão precisar. Então, vou minimizar aqui, ó, que ele fique aqui no cantinho. E aqui foi a pasta, eu criei a pasta dentro do meu canal, projetos e meu usuário, Erika, né? Uma extensão que vocês vão precisar instalar no Visual Studio Code, que é nesses quadradinhos aqui, é o C Sharp. Então vocês pesquisam C Sharp e faz a instalação. Como no meu já está instalado, eu não preciso fazer. Então, voltando aqui para a primeira menuzinho, né? Que é o escopo onde vai ter o meu projeto. Vamos criar agora o projeto do console. Então, para criar, qual o comando vai ser agora, né? Vai ser parecido com o antigo que a gente tinha feito na primeira aula, que é .NET New Console. Só que se eu executar só .NET New Console, ele vai criar na versão do .NET 5. Só que eu quero criar no .NET 6. Que é o que eu faço, né? Vou ter que colocar -- framework. E aqui eu vou ter que passar .NET 6.0. Aí ele vai fazer para .NET 6. Então aqui ele tá terminando, ó, terminou. E ele aqui, no meu lado esquerdo, ele criou o projetinho, né? O objeto, que ele cria as coisas do projeto, do console. Aqui ele criou a parte CSC Project, quer dizer qual o tipo do projeto, né? Então, é um console em .NET 6. Se fosse 5, aqui está a versão 5 do projeto. E aqui, automaticamente, ele cria que no .NET 5, ele cria aquela classe de programa do main. Nesse daqui, ele só criou o console. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai eu só vou copiar do que eu tinha feito e colocar aqui no projeto. Mas aqui ele apareceu essa mensagem aqui em cima, né? Esse cardzinho, né?
que ele está perguntando se eu quero referenciar aquela extensão que eu baixei na minha pasta. E eu vou dizer sim, porque se tiver algum errozinho, ele vai mostrar, né? Se eu dizer não, então ele não cria. E ele criou aqui automaticamente também, ó, a pasta do VS Code, as configurações, né? Do VS Code. Então, deixa eu copiar aqui que eu falei que eu ia fazer pra gente entrar na parte de comentários e sintaxe. Eu copiei, vou colocar aqui, ó, que seria o projetinho. No outro que a gente tinha feito, no .NET 5, ele apareceu em Using aqui em cima, né? Using System. Assim, ó. Só que aqui ele não é mais obrigatório, tá vendo que ele fica como fosse não tá habilitado? Porque quando ele tá habilitado, ele ficava um branquinho mais escuro, vamos dizer assim, ele tá como fosse um cinza apagado. Então é como ele não tivesse sendo usado, isso aqui, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu crio um projeto, vou executar para ver se não deu um erro. Então como é que eu faço para executar? Eu venho aqui em executar, iniciar a depuração. Só que tem um ponto antes. Nesse caso, como eu não vou entrar mais assim, tipo, colocando uma variável para colocar qual é o nome para escrever, eu tenho que fazer uma configuração aqui no launch.json. Se eu estiver falando errado aqui, desconsiderem. Nesse parâmetro aqui do console, está internal console. A gente vai ter que alterar para integration, né? Para não ficar coisando aqui, eu copiei, colei, ó, colocar integration. Isso aqui não é para rodar o projeto, gente. Isso aqui é na hora de você debugar. Isso aqui serve, se você não tiver deixado o outro, você não vai conseguir colocar parâmetro pelo console. Tipo assim, o console ele vai parar no debug, se fosse no outro. Só que você não ia colocar valores, né? Se você colocasse assim, qual é o seu nome? Meu nome é Érica. Não ia conseguir escrever pelo terminal. Com esse parâmetro aqui, você consegue escrever. Era só isso que eu queria passar, né? Para atualizar. Que era esse parâmetrozinho aqui para você debugar. Mas para você rodar, não ia precisar disso não. Mas é só para adiantar, né? Para rodar, como é que a gente vai fazer? A gente coloca o comando, só para rodar o projeto, a gente coloca .NET Run, né? Ele vai executar. E como tá aqui no meu comando, ele vai executar o Hello World. Vamos esperar um pouquinho. Aqui, ó, ele executou o que estava aqui. Só que também o que foi que aconteceu, né? Eu coloquei um debug e ele não fez na parte de depuração. Por quê? Porque eu só rodei para ver o resultado. No .NET Run ele só faz assim, a execução, uma compilação. Ele não faz a depuração. Para mim poder depurar, para saber, né, onde está algum erro, quais são os parâmetros, eu tenho que vir ou aqui, ó, executar a depuração. Eu clico aqui e coloco depurar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai abrir essa parte aqui de ferramentas, porque essa parte de ferramenta eu posso pausar, posso pular um debug. Então esse aqui é um pouco diferente, é para depuração, né? Aqui, ó, eu coloquei o breakpoint e ele parou. No outro .NET Run, ele só compila, né? Ele vai compilar o que eu quero daquele resultado, que seria só mostrar o Hello World. Nesse aqui eu consigo mais, assim, fazer a depuração para achar erro, ver quais são os valores e por aí vai. Então, eu criei o projeto .NET 6, eu já mostrei para vocês que estava rodando na compilação, né? Que ele mostrou. Como eu tô rodando aqui, ó, Hello World. E agora fazendo a depuração, ele até cria dois novos, uma para depurar, né, aqui embaixo. E se eu clicar em play, ele para, que não tem mais nada para depurar, mas se tivesse outros, dependendo aqui de você fosse entrando, aí ele ia depurando, seria isso, normalmente. Então, ele tá normal, igual os outros áudios a gente já tinha passado, que foi
A criação e a depuração. Não mudou nada. A única coisa que mudou foi aquele parâmetro lá no lente, né? Que agora é entregueixo terminal. Agora vamos entrar rapidinho em comentário, né? Para o vídeo não ficar muito grande e vocês ficarem com sono. Para comentar, ele existe duas coisas, né? Um comentário único, que vocês colocam //. Então vocês comenta só em uma linha, né? Faz um comentário só em uma linha. Se você dar um enter e escrever, ele não vai pegar. Então se você rodar o projeto desse jeito, ele fica até vermelhinho aqui, ó, por causa da extensão que a gente instalou. Ele fica vermelhinho porque ele tá dando erro. Aí, ele não, se você rodar, ele vai dar erro e não vai deixar executar o console daqui de cima. Então, para você colocar comentário em mais de uma linha, como é que vocês fazem? Você coloca uma barra, asterisco, asterisco e barra. Só que dentro você dá um enter, né? Então, aonde você for colocando comentário, você pode fazer um comentário, nesse exemplo, comentário em várias linhas. E pode ir descendo e botar aqui, ó, mais uma e por aí vai. Então, o comentário em C#, ele existe nesse primeiro exemplo e nesse segundo exemplo aqui, né? Existem essas duas maneiras para você colocar comentários, que às vezes é bem importante vocês comentando, ou então quando vocês estão estudando para saber o que é uma classe, o que é uma função em C# e por aí vai. Em sintaxe, né, por exemplo, nessa classe daqui, ele criou, né, uma classe chamada programa.cs. E dentro dessa classe, ele existe um namespace. O que é um namespace, né? O namespace aqui, ele é usado para organizar, né, o seu código. Ele é um container para a classe e outros namespace, né? Outros namespace poderia ser uma interface, poderia ser um menu, poderia ser um pacote mesmo. Por exemplo, o pacote do Entity Framework. Então, seria usado o namespace, né, para isso, para organizar. Então, eu vou colocar um comentário para não esquecer, né? O que é um namespace? Um namespace, ele serve para organização do código. Como assim, Érica? Vamos lá, né? Vou criar aqui uma pasta e vou chamar essa pasta de model, né? E nesse meu model, o que seria que eu ia entrar aqui? Eu ia entrar classes, né? Eu poderia colocar as minhas classes, minhas entidades. Então, eu poderia criar uma outra pasta chamada entidades, vamos dizer assim. Que seria minhas entidades? Seria, bota aqui, aluno.cs, que CS quer dizer de classe de C#, né? Então, poderia ser aluno, poderia ser professor.cs. E aqui, por exemplo, em aluno, o que entra no namespace, né? Por exemplo, aqui no model, eu poderia também criar interfaces, né? Interface. Como eu faço para organizar isso aqui? Eu coloco os namespace. Então, eu coloco o namespace. E eu não vou dizer que ele está dentro de um módulo. Eu vou dizer que as entidades, ele poderia ser assim, model, ponto, e entidades. Entidades. Pronto, abre e fecha. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que a classe aluno, ele está dentro de módulo, ponto, entidades. É isso que eu estou falando aqui. Então, o namespace, ele serve para separação, entendeu? A mesma coisa, deixa eu copiar aqui para ficar mais fácil, era de professor. Aqui eu estou dizendo que o professor, ele vai estar no namespace de entidade que está dentro de módulo, então serve para organizar. Agora, se fosse uma classe, né? Uma classe não, uma interface de entidades, vou dizer aqui. Então,
tem um i, colocaria aluno, interface de aluno, para colocar alguns métodos para o aluno, vamos dizer assim. Então aqui eu ia colocar não entidades, eu ia colocar interface. Eu estou dizendo que a minha interface, de aluno, ele está dentro da interface e não mais de entidade. Então é para isso que o namespace ele existe, né? E agora o class. O class, o que seria a classe, né? A classe ele serve para um container de métodos ou de dados. Nesse exemplo aqui, ele está servindo para método. Então, dentro da classe program, ele tem um método main, que esse método é um void. Mas ele poderia também ser uma classe de dados, como a gente criou aqui em cima, né? Então, por exemplo, eu poderia criar aqui, ó, aluno, class, class aluno, eu criei ao contrário. Ele até complementou, né? Abre e fecha. E aqui eu vou dar um comando, né, que é prop. Você dá um tab e ele cria automaticamente. Aqui eu vou criar como fosse de dados, colocando código, né? Que seria que o aluno ele tem um código. Deixa eu ver o que ele tá dando erro aqui. Já contém a definição de aluno. Às vezes é só class. Deixa eu ver aqui de novo. E colocar um public para ele. Às vezes o Visual Studio ele dá esses bugs de cache. Deixa eu ver rapidinho. Ó, eu só vou copiar, apagar de novo e criar um novo, porque esse aqui é cache de Visual Code. Aí eu coloco aqui aluno.cs e colo. Tá mais dando erro, tá vendo? Era só cache mesmo. Então aqui, isso aqui significa que a classe ele pode ser tanto de funções como de dados. Aí se eu criar um outro prop, que aqui é só comandinho, assim, rapidinho. Eu posso colocar também que o aluno ele tem nome. Então aqui ele é uma classe de dados, né? São os dados que vai ser fornecido, mas dentro dessa classe aluno eu poderia também ter um outro método que poderia ser um construtor, né? Public aluno. Deixa eu ver aqui que eu apaguei. Pronto. Que eu poderia ter meu construtor e nesse meu construtor passar parâmetros também aqui dele, né? E também eu poderia ter um outro método que seria para validar um e-mail ou validar um nome. Então eu poderia criar um outro método aqui. Então para isso que a classe serve, né? Tanto para trabalhar com dados como para trabalhar com métodos, né? Como tem aqui, ó, o método void. Deixa eu ver o que mais. Uma outra coisa em C# é a chave, né? Essa chavezinha aqui, né? Para que ela serve? A chave, ela abre e fecha para bloco, né? Então, o que tiver dentro desse bloco de namespace é o que significa que, tipo, se você for pegar em um outro user, né? Eu nem expliquei isso. Por exemplo, aqui, se eu quisesse pegar o aluno, né? Passar um aluno para cá. Como eu faço isso? Eu uso o using. O use é a mesma coisa de importar. Fazer uma importação como o Node faz, né? Ele usa import. Aqui eu usaria using e eu preciso saber qual é o namespace, né? Que eu passei aqui, ó, model.entidades. Então, para mim importar, eu importaria model e vamos ver se ele já reconhece só com model aqui. Aí eu venho aqui, cliente, aluno, eu só tô pensando em cliente, mas é aluno, coloco new, aluno, vamos ver se eles vão aí conhecer. Ele botou automaticamente, é aluno.
aluno. Vamos ver. Ele não está reconhecendo, né? Porque ele está dentro ponto entidades. Então, eu tenho que colocar entidades para ele parar de dar erro, tá vendo? Então, o using, para que ele serve o using? Ele serve para você chamar outros namespaces, né? Outros namespace de classe, entidade, enum, interface, bibliotecas. Então, você chama como fosse uma importação. Ele serve para isso, para chamar outros namespace que você vai precisar para fazer a implementação do seu código. Então, aqui eu precisei chamar o aluno, né? Então, para usar o aluno, eu precisei passar aqui em cima o user, né? Para saber aonde como é que se diz? Para me importar o namespace, para me poder utilizar aqui na minha função o aluno, seria isso. Então, aqui, resumindo do que a gente fez foi, a gente criou um projeto .NET 6, falamos um pouco como faz os comentários e um pouquinho da sintaxe de C#, né? O main, ele é uma função, ele é um método que o que tiver dentro dele, ele vai ser executado, né? Então, aqui, quando a gente executou, né, .NET Run, ele só foi executado o Hello World, porque só o Hello World estava implementado, seria isso. E por hoje, para não ficar muito grande, é isso, pessoal. Espero que tenha gostado e qualquer coisa curta aí o vídeo, tá bom? Um beijo para vocês.